Você já conheceu alguém que sabe exatamente o que precisa dizer? Preparou a apresentação, decorou o roteiro, fez curso de oratória, treinou a postura, a respiração, a entonação e ainda assim, na hora de falar, a voz treme, a boca seca, o coração dispara e dá aquele branco? A maioria das pessoas acredita que isso acontece por falta de técnica. Eu também acreditava. Durante muitos anos eu ministrei cursos de oratória. Hoje eu penso diferente, porque existe um tipo de dificuldade que nenhum curso de oratória consegue resolver sozinho. E entender isso muda completamente a forma como a gente olha para quem sofre para falar em público. Durante muitos anos eu formei alunos em cursos de oratória em diversas cidades aqui no Brasil. Era um programa dividido em 3 níveis, muitas horas de treinamento. Eu ensinava postura, dicção, respiração, gestualidade, a estrutura de discurso, poesia. E muitos alunos realmente melhoravam, mas havia um grupo de pessoas extremamente inteligentes, preparadas, competentes, que executavam todos os exercícios perfeitamente durante o curso. Meses depois, continuavam travando. Estavam do mesmo jeito. Naquela época eu imaginava que elas precisavam praticar mais. Hoje eu entendo que o problema era outro. Eu estava ensinando a forma de falar, mas não estava investigando aquilo que controlava o medo. Existe uma distinção muito importante dentro da análise do comportamento. Nós diferenciamos a topografia de um comportamento da sua função. Topografia é aquilo que a gente consegue observar: a voz, os gestos, a postura, o contato visual, a velocidade da fala. Tudo isso é topografia. É exatamente isso que um bom curso de oratória ensina. E isso é importante, sim, porque ninguém nasce sabendo organizar uma apresentação. O problema aparece quando imaginamos que toda dificuldade para falar em público é um problema de topografia. Nem sempre é. Imagina 2 pessoas. Essas 2 pessoas apresentam exatamente o mesmo comportamento. As 2 tremem, as 2 gaguejam, as 2 esquecem parte do discurso. A topografia é praticamente igual, mas a função pode ser e deve ser completamente diferente. Uma delas simplesmente nunca aprendeu as técnicas de comunicação. A outra pessoa passou anos associando exposição com críticas, constrangimentos ou punições sociais. Externamente elas parecem iguais. Funcionalmente são casos completamente diferentes. E é justamente aí que muitas intervenções deixam de funcionar. Em muitos casos existe uma história de aprendizagem por trás desse medo. Talvez uma apresentação em que os colegas riram, talvez um professor extremamente crítico, talvez um ambiente familiar em que falar significava ser ridicularizado. Às vezes, nem sempre existe um episódio marcante. É o acúmulo de pequenas experiências aversivas. Ao longo do tempo, a simples possibilidade de ser observado começava a provocar respostas fisiológicas automáticas. A frequência cardíaca aumenta, a musculatura fica mais tensa, a respiração muda, a boca seca. Essas respostas não são escolhidas. Elas são eliciadas, ou seja, elas ocorrem de forma automática diante de algum estímulo do ambiente. Mas existe outro processo igualmente importante. Depois que o medo aparece, o organismo aprende uma estratégia extremamente eficiente: evitar. Você evita apresentar, evita levantar a mão, evita gravar vídeos, evita reuniões, ou então apresenta, mas lê tudo. Não olha para ninguém, fala mecanicamente. No instante em que você evita, a ansiedade diminui. Esse alívio reforça a esquiva. Na próxima oportunidade, o medo volta ainda mais forte. Perceba algo interessante. Nesse momento, pouco importa quantas técnicas de respiração você conhece, porque o comportamento já está sendo controlado por outra variável. É como tentar ensinar alguém a nadar enquanto a pessoa acredita que está se afogando. A técnica continua sendo importante, mas ela deixou de ser suficiente. Existe uma outra ideia na análise do comportamento que ajuda muito a entender isso.
Os cursos de oratória ensinam regras. Olha para a plateia, faça pausas, respira, projete sua voz. Tudo isso faz sentido. Mas existe um problema. A regra aprendida em um final de semana precisa competir com uma história de aprendizagem construída durante anos. E quase sempre é a história que vence. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sei exatamente o que deveria fazer, mas na hora simplesmente não consigo. Não é falta de força de vontade, é controle comportamental. É exatamente aqui que a psicoterapia baseada na análise do comportamento pode fazer diferença. Ela não começa ensinando você a falar, ela começa tentando responder uma pergunta muito mais importante. O que está controlando esse comportamento? Cada pessoa possui uma história diferente, cada história produz funções diferentes. A terapia procura identificar essas variáveis, compreender a história de aprendizagem, desenvolver autoconhecimento comportamental, reduzir gradualmente os padrões de esquiva, planejar exposições progressivas, construir novas contingências, novas situações. Quando essas variáveis começam a mudar, algo interessante acontece. As técnicas de oratória passam a funcionar muito melhor. Não porque a oratória mudou, mas porque o terreno onde ela está sendo aplicada mudou. Existe um fenômeno fascinante na natureza chamado tanatose. Alguns animais, diante de uma ameaça extrema, entram em um estado de imobilidade. Eles não escolhem fazer isso. O organismo responde automaticamente. É claro que falar em público não produz tanatose, mas essa metáfora ajuda a entender uma ideia importante. Quando uma pessoa trava completamente durante uma apresentação, não estamos observando a falta de inteligência nem a falta de talento. Estamos vendo um organismo respondendo a uma ameaça aprendida. Ninguém ensina um animal em tanatose a fazer movimentos mais elegantes. Primeiro é preciso alterar a relação daquele organismo com o ambiente. Na clínica fazemos algo parecido. Não tentamos apenas mudar a forma do comportamento. Procuramos modificar as variáveis que o mantêm. Durante muitos anos eu ensinei pessoas a falar melhor. Hoje eu continuo acreditando que a oratória é importante. Ela desenvolve habilidades valiosas, mas também aprendi uma lição que só a clínica me mostrou. Nem todo problema para falar em público é um problema de técnica. Às vezes, o verdadeiro obstáculo está na história de aprendizagem que acompanha aquela pessoa há muitos anos. E histórias de aprendizagem podem ser modificadas. Quando entendemos as variáveis que controlam o nosso comportamento, paramos de lutar contra nós mesmos. Porque a gente acaba percebendo que o problema nunca foi simplesmente não saber falar. Em muitos casos, era uma relação de medo que ainda precisava ser transformada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa a tua experiência aqui nos comentários. E se você conhece alguém que já fez cursos de oratória e continua travando, compartilhe esse conteúdo. Até o próximo.